Bom dia, meus amigos. Hoje, 26 de junho, quinta-feira. Hoje, graças a Deus, amanheceu um tempo mais quentinho. Vamos falar sobre o tema não há mentiras ou meias verdades entre os seus membros. E para começar, vamos falar de um grande pregador, Billy Graham. Ele foi um grande pregador batista, pregou o mundo inteiro, tinha uma vida ilibada, ninguém podia falar um A contra ele, um homem grande, realmente cumpriu o seu chamado ali e fez como tinha que ser feito. Ele nasceu, até anotei aqui, nasceu em 7/11 de 1918, e olha que interessante, e faleceu, foi na Carolina do Norte, e faleceu no dia 28/2/2018, ou seja, ele morreu exatamente uns 100 anos. Imagina, pregando o Evangelho, é muita coisa, né? E olha só a proposta que fizeram para ele e a resposta que ele deu. Como eu falei, ele dispensa maiores apresentações, pois quem nunca ouviu falar, você procura no Google, você vai achar. Numa determinada época, ao ser abordado por políticos, para se candidatar à presidência dos Estados Unidos, ele respondeu a seguinte frase: não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Acho que nem precisa comentar, Olha o nível do cara. Acredito que ele entendeu bem o toque de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 3:1 diz: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. Gente, vou dar uma paradinha aqui só para pensar em coisas que eu já vivi isso, tá? Quando você chegava numa determinada família e falava que você estava almejando, o sagrado ministério, como a gente usa, nas igrejas presbiterianas, e normalmente as pessoas olhavam para você e falavam assim: isso aí não tem grana, está começando do zero, seminarista, entendeu? Agora, se você fala assim: não, eu estou indo para a faculdade de engenharia, ou você médico, ou você isso ou aquilo, ou advogado, sei lá, profissões que realmente dão mais dinheiro para o indivíduo, esses são bem-vindos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que digno de honra é aqueles que atendem ao chamado. Eu digo, irmãos, é verdade, entendeu? Por causa dos sofrimentos e da falta de grana que esse serviço dá, a não ser para aqueles empresários da fé, que são lobos da fé, que estão ali para arrancar o seu dinheiro. Esses normalmente têm apartamentos em Miami, coleções de carros de luxo, tudo que você pode imaginar que uma vida nem de um médico ou de um advogado ou de um engenheiro tem. Quiçá nem a vida de um político, daqueles que a gente sabe que faz a coisa errada, tem uma vida igual a desses pastores, tá? Porque eles ganham muito dinheiro. Mas aquele que deseja o episcopado para o ensino, para a proclamação do Evangelho, para te falar nos detalhes, se preocupar alma por alma, esse aí está dentro desse Evangelho, dentro desse texto de 1 Timóteo. E o Billy Graham foi um desses, tá? Mas é vida que o mundo dá voltas, Todo mundo um dia vai para o pó. E cada uma dessas pessoas vão ter um encontro com Deus, ou para o bem
ou para o mal. Tem gente que tem medo do mal achando que é as trevas, né? Que é o demônio. E não é, você tem que ter cuidado, porque quem manda nele é Deus. Bom, primeiro, em Provérbios 30, verso 4 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou ou fechou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águias na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Não precisa explicar um texto desse, né? A inquietude social é patente em quase todas as áreas, principalmente para os que pervertem ou maqueiam a verdade em meias verdades, que é o nosso tema, menos para os que amam e praticam a justiça, e assim mesmo para os que entendem, né, o que significa ser justificado por quem rasga a promissória que os acusa, pois entre nós não existe meias verdades, ou é ou não é. Você não é justo pelas suas próprias obras, você é justo porque você foi justificado por alguém, e esse alguém nós já sabemos quem é, tá? Primeiro, em Provérbios 15, 6 diz assim: na casa do justo, ou daquele que foi justificado, há grande tesouro, mas na tenda dos perversos, há perturbação. A vida é assim, degrau por degrau, tijolinho por tijolinho. E quando se acha todo no topo, tem de descer e começar tudo de novo. É o tal de voltar para o fim da fila. Mesmo com tanto desgaste, eu sei que o nosso ser interior se renova a cada dia. Se não fosse assim, não daria nem para subir o primeiro degrau. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 4,16. O desígnio e efeito das aflições, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né, se deteriore, se desfaleça, se canse, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Gente, é lindo demais você ler uns textos desses. Normalmente as pessoas não leem, né? Porque ele está dizendo aqui, está lembrando de Lamentações 3, que ele fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, tá? A sua graça se renova todo dia, a cada manhã ela brota. Se não fosse por isso, irmãos, nós já estaríamos todos desfalecidos. Mesmo ele tendo pago nossos pecados na cruz, a obra ainda continua, né? À toa que ele falou, ó, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Quando ele estava sendo questionado por querer curar uma pessoa no sábado. Então essa história de que o pai descansou, é verdade, ele descansou, né? A palavra ali, Shabá, né, pode ser traduzida como parar e alegrar-se, ou seja, contemplar a sua criação. E não levar isso como uma instituição que se você não fizer, você está no salvo. Porque aí fica a grande pergunta que o próprio Jesus falou, né? O sábado foi feito para servir ao homem ou o homem para servir ao sábado? Transferindo, a instituição foi feita para servir ao homem ou o homem foi feito para a instituição? Pense aí, dê você a resposta. É só você pensar no seu casamento. O casamento é uma instituição? O casamento foi feito para servir ao casal ou o casal foi feito para servir a instituição? Pare e pensa. Imagine
você viver uma guerra dentro de casa. Qual que vale mais? Viver essa guerra dentro de casa, né, em nome de Jesus, né, usar o nome de Deus em vão, ou você priorizar a sua vida antes que você morra? Então, o ser humano tem prioridade e não a instituição. Ó, se isso não for claro para você, sinto muito, mas essa é a verdade. E quantas pessoas têm sofrido aí com tantos males na sua psique, porque não conseguem colocar a instituição em segundo plano. Não, ela virou um ídolo, virou uma imagem para ser adorada. E o próprio Jesus disse: eis aqui um que é maior que o templo. O próprio Jesus disse isso. Imagina ele falar isso num lugar que tinha 20 mil funcionários. Falar que aquele lugar ia ser destruído e ele construiria em 3 dias. Ninguém estava entendendo o que ele disse, mas aconteceu isso. Ele estava falando de si, que ele era o templo. Imagina ele dizer assim: eis aqui um que é maior do que Moisés. Gente, olha o que esse homem está falando. Ele causou muita confusão. Ele disse assim: Abraão, quando viu a minha glória, exultou. Ele foi lá atrás, antes de Abraão. Está entendendo? Ele não tinha nada a ver com instituição. Ele tem a ver com o nome dele. O nome dele é o nome. Tá? E não a sua placa. E quantas pessoas que estão dentro desta instituição estão ali apenas sentados, ouvindo, depois se sentem assim, super agraciados, fiz a minha obrigação. Eu pergunto para você: Deus precisa de algum favor seu? Deus precisa que você acredite nele? Você só acredita se ele quiser. Tem gente que não consegue entender isso. Gente, se você não consegue entender que tanto querer quanto efetuar é ele quem faz, você está numa situação bem ruim com Deus, tá? Aprenda isso. Vamos lá. A tristeza do coração pode parecer doença, mas é o nosso rosto que revela. Fazer uma simples pergunta do tipo: como estou passando? Já pensou? Pode resultar em quê? Em 4 meses de oração e tristeza. Estão lembrados onde eu vou chegar? Porém, respostas plausíveis e inesperadas surgirão. Foi assim com Naamã. Estão lembrados? Pode ser com você. Olha o que está escrito em Naamã, não, Neemias. Em Neemias 2:2, o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Gente, vamos explicar esse texto aqui. Neemias, ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei é aquele cara que não só servia, mas como experimentava as comidas antes, para ver se não tinha um veneno. Já reparou esses grandes estadistas aí? Já vi uma cena de 2, que os 2 olharam para o cálice assim, de uma água que eles iam tomar. Um olhou, o outro olhou, a câmera filmou certinho, os 2 olhando para o cálice, e os 2 botaram em cima da mesa. Ninguém tomou. E o medo de ser envenenado? Entendeu? Quando o rei, então, nota que ele está triste, pode ser que ele esteja passando mal. Ele poderia ficar grilado, o rei, mas o rei foi lá no coração, porque era Deus que estava operando no rei. Porque a Bíblia diz: eu que levanto reis, e eu que abato reis. Não pense você que quem está no poder à toa, não. Ele está ali por uma obra de Deus, porque um juízo de Deus vai ser aplicado ali. Você pode ter certeza, tá? O juízo sempre vem. Não esqueça disso, tá? E ele fez uma pergunta a um compatriota dele: como é que, dessas perguntas que a gente faz, e aí, a família, como é que vai? Né?
Você não quer ouvir nada, você quer ouvir da pessoa que, vai tudo bem, Deus que abençoe, obrigado, tchau, pum, cada um vai para o seu lado. Não, esse amigo dele falou, os muros estão derribados, está acontecendo isso, aquilo, tá um estresse total. Sabe o que Neemias fez? Você pode contar do capítulo 1, se não me falha a memória, até chegar no capítulo 2. Ali, se você for contar as datas, que tem as datas marcadas ali, dá exatamente 4 meses. Ele orou 4 meses. Ele estava abatido porque ele queria pedir ao rei para ir lá reconstruir a sua cidade essa que tinha sido destruída por aquele reinado. Ou seja, ele era um copeiro, ele era um escravo do rei. E o rei, ele não precisou nem de pedir. O rei percebeu que tinha algo diferente. E quando ele contou, Deus tocou no coração do rei e deu para ele tudo o que ele precisava. Passaporte, vamos usar a linguagem de hoje, né? Liberação do Ibama da época lá para cortar as madeiras. E ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Tudo isso porque entre nós, né, não há o quê? Entre nós não há mentiras ou meias verdades. Entre os seus membros, ou seja, se você faz parte do corpo, não adianta você falar meias verdades nem mentira, o outro vai te olhar e vai saber o que está acontecendo com você. Agora, a maioria, irmãos, pode até ver também, mas se faz de rogado, não está nem aí. Entendeu? Que Deus abençoe você, renove suas forças e o nome de Jesus seja glorificado a partir de você, para que você realize a obra do Senhor, assim como fez Billy Graham, que com certeza está com o Pai agora no seio de Abraão. Amém.